Já te expliquei toda a base teórica, já fizemos os desenhozinhos horrorosos e também os fluxos desenhados, né? Entretanto, o que você precisa saber é como fazer aquilo tudo da teoria, passar da teoria para a prática, e esse é o objetivo principal aqui. E é por isso que agora a gente vai falar um pouco mais da interface e da lógica. Um pouco mais não, a gente vai falar tudo sobre a interface e vamos adentrar na lógica prática, belezinha? Então, simbora aqui. Turma, vamos diminuir também, afinal de contas, não sou tão importante. E aqui eu vou te apresentar aqui a interface da Fiction, tá bom? Vamos lá, turma. Aqui, vamos pegar o menu lateral esquerdo e você vai ver algumas coisas importantes aqui. Você tem um encontro o especialista, tá? O encontro especialista, você vai encontrar uma pessoa que pode te ajudar no seu projeto de automação, tranquilo? Depois disso, você vai ter a parte de templates. Eu coloquei aqui vários templates, inclusive alguns templates gratuitos que vocês podem vir aqui e baixar, tranquilo? Templates é basicamente você vai importar um projeto pronto que você só vai trocar ali as configurações das configurações que estão ali, você vai colocar as suas. Então, por exemplo, tem um modo de Google Sheets, você vai colocar o seu Google Sheets, né? E é isso. Basicamente, você só substitui ali e vai funcionar. Você pode adicionar ou remover alguma coisa. É uma base, né? O template, o significado de template é base, né? É uma base, tá? Aí aqui você tem o botão de indique ganho. Então, vamos supor, eu sou um cliente, eu sou um gestor de automação e vou indicando para os meus clientes. Eu vou abrindo contas para os meus clientes. E isso é uma boa prática, inclusive eu dou para que você consiga gerenciar melhor cada cliente ter uma conta. Principalmente os clientes maiores têm que ter uma conta deles. Então você clica nesse cifrãozinho aqui, você faz seu cadastro e você abre sua conta com seu link. Você também ganha a comissão da Fiction. Que fique claro, eu também ganho essa comissão. Essa mesma comissão que tá aqui, que você vai ganhar, eu também ganho quando você se inscreve no link abaixo, ou você também utiliza o meu cupom aí, tá bom? Os cupons, se você quiser assinar os planos da Fiction, se você usar o meu cupom, também ganho. Ou se você vier aqui e criar conta pelo meu link, tá? Então a mesma coisa que eu faço, você pode fazer com seus clientes, tranquilinho? E aqui tem as próximas features, que é basicamente um roadmap. Na semana que vem vai ter a gente semana que vem vai ser não sei o que. Então aqui você vai acompanhando as novidades também. Aqui embaixo na documentação, participe da comunidade, eles mandam lá quando tem uma novidade, beleza? Aqui tem a documentação, que é basicamente o que existe, né, dentro da Fiction, né? Basicamente como faz tal coisa, como faz outra coisa. Eles ainda estão adicionando bastante coisa aqui, tá? Dentro da documentação. Ainda tem bastante coisa também para ser adicionada. Por fim, a gente tem aqui o tema, para você mudar de tema. Se você clicar aqui em tema claro, vai ficar assim. Eu prefiro o tema escuro, não sei vocês, mas eu prefiro o tema escuro. Então esse aqui é o nosso menu lateral esquerdo. E a casinha aqui é onde a gente vai começar a trabalhar. Beleza, gente? Então, olha só, turma. Aqui é uma das partes mais importantes. Aqui essa daqui, é esse dashboard inicial, tá? E aqui você consegue ver algumas coisas importantes. Veja isso daqui. As suas operações, tá? Então, quantas operações você já gastou no seu ciclo. Então, aqui, meu ciclo, ele começa do dia 11 de setembro. E você consegue ver quantos por cento das suas operações você já gastou. Se você tiver o plano ilimitado, isso aqui é pouco útil, tá? Mas isso aqui é legal. Quantas integrações você já tem ativo. Então, olha isso aqui, gente. Eu já tenho 80 integrações ativas no momento. Então, que estão rodando sempre. Bem legal isso para mostrar para vocês que eu já gastei horas e horas e horas e horas e horas na Fiction, tá bom? Então eu tô bem preparado para te explicar tudinho sobre esta plataforma de integração. Maravilha! Aí aqui você vai ter as suas integrações que estão ativas. Integrações nada mais é do que um fluxo de automação. Então no Make é um cenário, no N8N é um workflow, aqui são as integrações, beleza? E você pode clicar para filtrar aqui nome, você consegue ver essa prioridade que é automática, que é o quanto de operações estão sendo consumidas. Aqui também o número exato de operações, os aplicativos por alto ali, os aplicativos que estão sendo utilizados naquela integração. Então você vê que todos a gente tem o módulo de JavaScript, que é esse JS aqui, que nós vamos também trabalhar, ter uma aula só sobre eles. Aqui a gente tem a possibilidade de compartilhar os templates e excluir uma integração. Uma dica também, nunca exclua nada. Você muda o nome, mas não exclui, tá? Dica de organização, tá vendo aqui? Todos esses fluxos iniciais são da empresa 1P.
Então, aqui tem acompanhamento de compra. Então, quando eu envio, aquele exemplo que eu já dei para vocês, quando alguém compra um curso meu, por exemplo, eu dou boas-vindas, aí depois eu vou lá e vou vendo se a pessoa tem dúvidas, eu vou fazendo esse acompanhamento, né? Um pós-vendas mesmo. Então, eu vou colocando aqui sempre sobre de qual projeto ou de qual cliente é o fluxo, tá bom? Aqui no canto direito a gente tem as nossas conexões. O que são as nossas conexões, gente? É o que a gente conectou aqui dentro da Fikion. Ou seja, que eu já tenho a integração feita. Eu já tenho aqui a conexão com o ChatGPT, eu já tenho com o Google Sheets. E aqui você consegue ver um númerozinho. O que esse númerozinho significa? É o número de conexões. Então vamos supor que eu fiz várias conexões com chaves de API diferentes no ChatGPT. Vai ter aqui um número. No caso aqui eu só tenho uma chave de API cadastrada. E aqui no Google Sheets eu tenho 3 contas do Google cadastradas. Aqui na ZAPI eu tenho 3 instâncias cadastradas e por aí vai. Ah, quero editar. Você pode editar sem problema nenhum. Então você vem aqui, por exemplo, no ChatGPT. Eu posso clicar em atualizar. Você muda a chave de API. Vou te mostrar o que seria a chave de API na prática também. Beleza, gente? Então é isso daqui. Quero criar um novo fluxo de automação, que aqui são as integrações. Você vem aqui no canto superior direito, nova integração, e aqui você consegue ver as integrações. Aqui você consegue ver as integrações que já existem. Eita, que círculo. Difícil demais os desenhos, viu? Coordenação motora tá como? Horrenda. Beleza, então vamos criar aqui uma nova integração, porque agora que você entendeu um pouco mais a interface, você consegue também, você vai também entender a interface por dentro da integração e mais a lógica de uma integração na prática, tá? Isso aqui, nome do fluxo, vamos colocar aqui aula 4 ou aula 3, né? Fikion. Fikion, ótimo. A gente clica aqui e vamos começar. Perfeito, aqui você vai ver que não tem nada, mas ele já te dá um direcionamento. Tudo tem que começar por um gatilho. E esse gatilho, a variável dele nada mais é do que esse in aqui, olha só. Esse in. Então, todo módulo de gatilho vai ser esse in aqui, que é o identificador do módulo, que é o módulo de início, tá? E aí, turma, existem algumas maneiras que você tem de colocar esse primeiro gatilho. Mas antes, vamos adentrar aqui um pouco mais a interface para a gente finalizar isso e ir para a lógica. Aqui, a gente tem integração ativa, então ela vai estar apta, primeiro, a receber os dados em webhook ou a rodar a partir de um agendamento. Então ela está ativa, está valendo, né? Essa varinha mágica aqui, olha só, ela vai, nesse caso aqui não vai ter efeito porque só tem um módulo, mas ela organiza, ela deixa tudo retinho, bonitinho, os módulos aqui, tá bom? Que vão aparecer aqui. Então depois que você adicionar o gatilho, você vai poder adicionar outros módulos, e adicionando outros módulos, você pode organizar eles assim, olha, clicando na varinha. Aqui é para salvar, você pode salvar a integração, eu sempre salvo, qualquer mudança que você faz, salve a integração. Aqui você pode rodar para testar a sua integração também, o seu fluxo de automação, e aqui tem o histórico, aqui no canto superior direito, o último é o histórico, olha aqui, histórico de execuções, ótimo. Se você clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito também, olha aqui, 3 pontinhos, você vai ter algumas opções. Primeira opção, pausar a integração automaticamente após um erro. Eu não gosto porque eu não gosto disso, mas isso serve para que, tipo, se você tiver algum tipo de limitação, se você não tiver no plano limitado, por exemplo, não vai ficar consumindo suas operações sem ter o resultado. Minimapa, se você ativar o minimapa aqui, você vai ver, olha só, aqui em cima, como tá o seu fluxo ali. Vou desativar, eu não costumo deixar ativado, tá? Em caso de erro, ativar uma outra integração, que é basicamente um fallback, uma segunda rota em caso de erro nessa daqui. Por fim, você pode clicar aqui em importar uma integração para trazer uma integração pronta de outro fluxo que você tem, tá? E aqui, exportar. Então, vamos supor que eu tenho esse fluxo pronto aqui. Eu quero exportar, eu clico aqui em exportar, vai ser baixado um documento e você pode subir esse documento que foi baixado, que vai ser um arquivo JSON, você sobe para cá e aí esse daqui vai ser o novo fluxo, vai substituir tudo que tem aqui nesta integração, nesse módulo aqui. Belezinha? Perfeito, então isso daqui é a interface. Aqui no canto
No canto superior a gente pode dar um zoom também, tá? Lateral, mas basicamente com o scroll do mouse aqui você consegue também fazer isso. Eu não uso nada de botão de clicar aqui no mais ou no menos, tá? Não uso isso. Perfeito. E aí, agora a gente vai para a lógica mesmo e para a parte da interface relacionada aos módulos. Todos esses hexágonos, isso aqui é um hexágono? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. São módulos. Então, tudo isso aqui são módulos. Então, vão ter vários aqui e cada um deles é um módulo. Então, vamos clicar aqui e vamos selecionar aqui um gatilho, que vai ser de onde nossa automação vai começar, a partir de qual momento nossa automação começa. O webhook, a gente vai colocar, por exemplo, esse webhook aqui, a gente cadastra em uma outra plataforma, ou a gente utiliza em outro fluxo, tá? E quando ele receber informações, o cenário começa automaticamente. Agendamento, a gente clica aqui, a gente pode selecionar o tipo de recorrência. Então, por exemplo, a cada 10 minutos, inicie esse cenário, tá? Então, é uma possibilidade aqui. E tem alguns aplicativos nativos que, por exemplo, a partir do momento que recebi um formulário aqui, tá? Gatilho de leads. A partir do momento que eu recebi um formulário, você adiciona sua conexão com o Facebook, recebeu um formulário, alguém preencheu seu formulário lá no Meta Ads, você vai receber as informações de quem preencheu esse formulário lá no Meta Ads. Então a mesma lógica serve para o Typeform, alguém preencheu seu formulário, recebe as informações aqui. Pipefy, um novo contato foi adicionado, por exemplo, qualquer coisa desse tipo você consegue adicionar aqui também para serem gatilhos de início do cenário, tá bom? O que você vai mais utilizar são os componentes, tá? Então vamos colocar aqui agendamento. E vamos colocar, por exemplo, o que você quiser, tá? Todo dia. Vou colocar todo dia em 11h37 da manhã, todo dia. A gente clica aqui em salvar. Perfeito. Então, perceba que a gente tem, então, o nosso gatilho que vai ser agendamento, ou seja, em horas pré-definidas, que a gente pré-definiu dentro desse módulo aqui. E depois a gente vai dar início ao cenário propriamente dito. Então, a partir de um determinado horário ou a partir de um determinado intervalo, a gente inicia o nosso cenário. Tá bom? Então, qual que é a lógica? Bateu a hora ou bateu o intervalo que foi definido aqui. O que vai acontecer? Vamos rodar os módulos subsequentes. Então, você perceba o seguinte. A gente sempre tem um gatilho e depois a gente tem uma ordem cronológica. Então, isso daqui a gente pode ser interpretado como uma timeline, gente. Olha só. Isso daqui nada mais é do que uma timeline. Começa no agendamento, nesse caso aqui, ou começa no recebimento de um dados, depois a gente faz essa ação. Já tem essa ação? Não tem problema, depois faz a outra, depois faz mais uma, faz outra, até o que você quiser, tá bom? Então essa lógica ela tem que estar muito bem definida. Então, vamos fazer aquilo lá do exemplo que a gente fez na aula anterior, na prática. Vamos supor que eu venho aqui e coloco um chat GPT aqui. Chat GPT, olha aqui. E vou escrever aqui, por exemplo, executar um prompt. E vou escrever e vou fazer a conexão, tá bom? Lembra que no início dessa aula eu falei sobre a chave de API? Você deve estar assim, o que é chave de API? Você pensa que para fazer a conexão com um aplicativo, você tem que dar suas credenciais, né? Que é basicamente falar assim, olha, eu sou esse daqui. É como se fosse o CPF da sua integração. Olha, eu sou esse daqui. Então você vincula a sua conta por meio dessa chave única, tá bom? Então essa chave única vai redirecionar para você, ou seja, se for uma base de dados, vai direcionar para suas bases de dados, graças a esse identificador único, que nada mais é do que a chave de API. Então aqui, no mais, você consegue adicionar sua conexão adicionando sua API Key. A API Key você adiciona, você vai na plataforma, no caso do ChatGPT, plataforma.openai, tá? Você vai clicar aqui em fazer o login. Você já tendo conta no ChatGPT normal, é só você fazer o login também. Você clica em Dashboard, tá? Clicou em Dashboard, vem aqui em API Keys e você gera sua API Key, copia e cola na Fikion aqui. Colou, você tem uma integração feita e você vai ser cobrado a partir do momento que você enviar prompts para o ChatGPT. Você só é cobrado por uso. Então, diferentemente do modelo padrão lá do ChatGPT, que você paga $20 por mês, $25 por mês, não sei, você aqui só paga pelo uso. E que em 99,9% dos casos vai ser menos que $20 por mês, tá? A gente adiciona, eu já tenho a conexão, então eu selecionei aqui minha conexão. E aqui tem a seleção de modelo. Qual modelo você vai querer? Eu costumo utilizar o 4O Mini,
tá? Coloquei aqui 4O mini e aqui uma mensagem. Então, vou definir, por exemplo, função. Vou colocar usuário e vou falar assim, faça um texto sobre a Pangeia. O que era, como se separou... E sei lá, qualquer coisa, é só o exemplo que veio na minha cabeça lá na outra aula. Então, vamos seguir nele aqui, como se separou. E faça com que o texto faça um texto bem completo. Tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando o módulo de ChatGPT, a conexão que eu fiz com o ChatGPT, tá? E, a partir do momento que eu fiz essa conexão com o ChatGPT, eu consigo usar ele para gerar as variáveis, que a gente já tinha conversado também. Então, a gente vai clicar aqui em testar. Outra dica muito importante da Fiction, sempre teste. Teste todos os módulos, sempre. Tá bom? Por quê? Porque assim você consegue ter as variáveis para você testar em outros módulos subsequentes e por aí vai. Então, uma nova variável significa que você pode utilizar essa variável no próximo módulo, no outro módulo, e para que você consiga deixar essa variável clicável, você tem que clicar aqui em testar. Então tá aqui, olha o conteúdo da resposta. A Pangeia, superfície interna de tempo de unidade. A Pangeia foi um supercontinente que existiu durante o final da era paleozoica. Beleza. Perfeito. Olha só o tamanho do texto com um prompt, só legal. A gente salva aqui. E o que significa, gente? Agora a gente já consegue utilizar essa variável, que é a resposta do ChatGPT para o nosso prompt, em outros módulos subsequentes. Então, ordem cronológica. Essa resposta aqui, a resposta, as variáveis que surgiram desse módulo, a gente consegue utilizar nesse. Mas as respostas que surgiram nesse módulo aqui, a gente não consegue utilizar nesse. Isso significa que a gente tem uma ordem cronológica. É ou não é? Então, a gente tem uma ordem cronológica. Então, uma variável que você quer utilizar em todos os módulos depois, ela tem que ser a primeira variável. É ou não é? Beleza? Perfeito. E aí, então, a partir do momento que você tem essa variável, eu posso vir aqui, por exemplo, e adicionar esse texto em uma planilha. Antes de adicionar o texto em uma planilha, vamos criar uma planilha aqui. Eu vou dar o nome dela aqui de planilha, no Google Sheets, tá? Planilha. Aula Fiction Pangeia. Então aqui eu vou colocar texto. Os textos da Pangeia, por exemplo. Vou colocar os textos da Pangeia só para vocês, só para ilustrar mesmo. Então vamos voltar aqui no nosso cenário e aqui a gente vai adicionar uma nova ação. Vamos escrever aqui Sheets. Google Sheets e vamos colocar aqui adicionar linha na planilha. Maravilha. Então, o que eu quero adicionar é algo que veio antes. Se eu estou querendo adicionar alguma coisa na planilha, esse alguma coisa, né, tem que ter vindo antes. Pode ter vindo no webhook aqui, no caso é agendamento, mas se tivesse webhook, poderia vir no webhook. A gente vai tratar nisso na aula exclusiva de webhooks, tá? Mas, ou seja, tem que vir antes, né? E nesse caso aqui é a resposta da Pangeia. Vamos adicionar a linha aqui e você vai ver que você vai ter que adicionar uma conexão. Como você adiciona uma conexão com o Google Sheets? Você vai clicar aqui no maisinho e, a partir do momento que você clicar no maisinho, você faz sua conta, você faz seu login na sua conta do Google e vá lá, a conexão vai estar feita. Eu vou selecionar aqui empresa 1P, que é a conta da planilha que a gente criou aqui juntos, beleza? E aí, a partir do momento que a gente fez isso, a gente vai precisar desse D aqui que está na URL, que está entre o /D e o /edit. A gente copia esse número esquisito, esses algoritmos esquisitos. Aqui a gente coloca o ID da planilha e aqui a gente vai selecionar a aba, só tem uma aba aqui embaixo, está vendo? Página 1. Maravilha. Adicionou aqui, página 1. Adiciona o item, que vai ser só uma coluna, que é só de exemplo. E a gente vai colocar o conteúdo. Vamos testar aqui, você vai ver que vai aparecer. Vou testar aqui, vou correr lá para outra planilha, você vai ver que vai ser adicionado. Olha aqui, foi adicionado aqui o texto inteiro sobre a Pangeia. Então, é assim que vai funcionar a lógica. Peguei uma variável que foi criada aqui pela inteligência artificial e adicionei no Google Sheets. Ou seja, a variável gerada pelo módulo anterior, eu posso usar ela no módulo posterior. Esta é a lógica, ou seja, a variável gerada pelo ChatGPT, eu posso usar ela na variável do Google Sheets. Mas aí que está a grande questão. Por que se chama variável? Porque se eu salvar aqui meu cenário e rodar o fluxo inteiro novamente, o texto vai ser diferente, varia de acordo com a rodada. Ele vai ser preenchido aqui, na linha 3. Olha só, vou até deixar marcado aqui para vocês verem. Ele vai ser preenchido
aqui o novo texto sobre a Pangeia. E por que chama variável? Porque o texto não vai ser igual ao texto de cima, ele vai variar de acordo com a rodada. Então aqui, já foi preenchido aqui automaticamente. É uma rodada diferente, tem um novo resultado, foi gerado pela inteligência artificial, tá bom? Então é por isso que é uma variável, de acordo com a rodada do fluxo, ela muda. Daí a variável, por isso que eu falei a grande frase, Isaac Newton, a variável varia, tá? Então varia de acordo varia de acordo com a rodada. Beleza? E lembre-se, quando eu falo rodada, eu quero dizer com aqui, rodada. Ou quando bateu o gatilho aqui de agendamento. Toda rodada, ou toda vez que o fluxo é ativado, é o que eu chamo popularmente aqui de rodada, tá bom? A variável muda. Então isso aqui é o básico do básico. Na próxima aula, a gente vai adentrar em algo que já começa a ficar mais gostoso, que são os tais dos webhooks, tá bom? E a gente vai tratar ele, então a gente vai fazer um fluxo melhorzinho e com a lógica inteira te explicando tintim por tintim, só que dessa vez, ao invés de agendamento, nós vamos selecionar o webhook. Você está preparado? Cenas do próximo capítulo. Um abraço a vocês, até a próxima aula e já vai ver a próxima aula, vai, passa pro lado. Valeu!